Lucas capítulo 10, do verso 25 ao verso 37. Mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus, diz assim a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. É muito fácil, irmãos, conseguir uma notícia ruim. Basta você acessar a rede social, ligar a televisão, e você vai se deparar com uma tragédia, como nós vimos aí a morte de uma menina de 8 anos. Você encontra tragédias climáticas, você encontra tragédias em que o próprio ser humano é o autor. Você encontra tragédias em que algumas pessoas ficam como que reféns das circunstâncias da vida, quando numa crise depressiva, numa grande crise depressiva, algumas pessoas tiram a própria vida. Como nós já mencionamos aqui domingos anteriores, lembrando até mesmo quando a gente meditou sobre sofrimento no culto matutino, lembrando até mesmo que nos nossos dias pastores, vivendo a pressão e vivendo a depressão, têm tirado a própria vida. Então é fácil, é difícil você encontrar uma notícia boa. E hoje eu fui pesquisar esses dias lá na internet, aí tem site com só notícia boa, mas é raro, é difícil. Agora, existem a tragédia, existem as lutas, as notícias ruins, as mortes, mas tem sido cada vez mais difícil também encontrar pessoas que se importem com as outras. Está cada vez mais difícil alguém que chora quando vê determinadas notícias na TV. Parece que a gente ficou anestesiado. Parece que é tudo normal. É normal isso, é normal a morte, é normal tragédia, é normal tirar a vida, é normal a pobreza. É normal a indiferença, o preconceito. Parece que algumas coisas não nos chocam mais. No dia a dia,
Na maioria das vezes, o que vemos é um povo que aponta para os problemas, mas parece estar fechado dentro de uma redoma e diz assim: olha, é problema dos outros. A culpa é dos outros, o problema é dos outros, e eu não tenho nada a ver com isso. Parece que nós vivemos dias assim, talvez semelhantes àquilo que Jesus mesmo disse, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. De quase todos. A gente precisa lembrar dessa frase. De quase todos, não é de todos. Porque nós, como igreja do Senhor, não podemos deixar com que as lutas, as mortes, as tristezas e as tragédias dessa vida nos deixem empedernidos, endurecidos, impermeáveis, indiferentes, com tantas coisas ruins que nós vemos. E aí, pode ser que você já tenha visto isso, vídeos que rolam aí no WhatsApp, pessoas são capazes de filmar uma agressão até a morte, até a pessoa matar a outra, e não são capazes de mover um dedo para separar. E elas vão filmando e sorrindo. E a luta, e a tragédia, e a dor do outro é prazerosa. Vivemos dias difíceis em que chorar a dor do outro tem sido algo muito escasso. E eu e você, como discípulos de Jesus, precisamos pensar nisso. Precisamos estar atentos a isso. Porque senão é possível que a gente entre numa onda de imaginarmos que ser evangélico é apenas vir à igreja domingo e receber. Que a única coisa que gera, que tem como consequência na sua vida evangélica, na sua vida cristã, é você ser abençoado por Deus, é você ser próspero, é você receber a salvação e nada mais importa. Mas não é assim. Nós precisamos aprender a socorrer de verdade, a chorar de verdade a dor do outro. Existe até uma lei para isso. Olhando aqui para a parábola, o sacerdote e o levita cometeram um crime. Não apenas à luz da palavra de Deus, mas da própria sociedade, porque, de acordo com o nosso Código Penal, no artigo 135, deixar de prestar socorro a alguém é crime. E existem várias diferenças de pena. Na forma simples, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Se resulta em lesão grave, a pena aumenta. Se resulta em morte, a pena aumenta. Até na lei humana, é crime deixar de ajudar, deixar de socorrer alguém. E aí Deus, na sua palavra, Ele diz assim: não matarás. A gente está vivendo um tempo... João, faz favor, fecha aquela porta para mim. A gente está vivendo um tempo, nesse mês de uma forma específica, em que existe uma campanha, Setembro Amarelo. Uma campanha onde os nossos olhos estão atentos para a realidade daqueles que vivem em quadros depressivos e lutando contra o suicídio. Tentando levar um fôlego de vida, um motivo de esperança para as pessoas que estão vivendo situações difíceis. E às vezes a gente pode até pregar sobre isso, conversar sobre isso, mas nós precisamos ter atitudes a respeito disso. E o que nós, como pessoas individuais, temos feito nos lugares que nós frequentamos? Podemos ampliar. O que nós, como Igreja Presbiteriana de Conselheiro, temos feito? É algo que a gente precisa pensar. Todos nós precisamos pensar. E de vez em quando eu lembro disso em algumas mensagens. Se essas portas fechassem hoje, será que alguém ia dar falta dessa igreja? Será que alguém ia dizer assim: que pena, a igreja presbiteriana fechou as portas? Ou será que alguém ia dizer assim: tinha igreja presbiteriana aqui? Tinha alguma igreja aqui?
Então essa parábola, essa história que é narrada unicamente por Lucas, só Lucas registra essa parábola, só Lucas registra esse episódio. Alguém que vai questionar o Senhor Jesus, tentando prová-lo, tentando encontrar algum motivo de condenação no Senhor Jesus, pergunta: Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Existem muitas pessoas interessadas em serem salvas. Você quer morar no céu? Quero. E aí Jesus diz: olha, o que está escrito na lei? Como você interpreta? E aí ele responde: vai amar a Deus acima de tudo e ao próximo como você mesmo. Jesus diz: está certo, faz isso e você vai viver. Vida eterna, nesse sentido aqui, é obediência à palavra de Deus. Só que nenhum ser humano consegue amar a Deus completamente e amar o próximo completamente. A gente é falho, a gente erra. Somente Jesus foi capaz de conseguir essa vida eterna nesses moldes aqui. Mas uma vez que nós fomos alcançados por essa graça de Deus, uma vez que Jesus obedeceu em tudo, amou ao Pai acima de todas as coisas e amou o próximo como a Ele mesmo, uma vez que Ele obedeceu em tudo e conquistou o direito da vida eterna, nós que estamos ligados a Ele desfrutamos dessa conquista, dessa vida eterna. Não pelas nossas próprias atitudes, mas por causa da ação de Jesus e porque Deus quis olhar para nós, colocando Jesus no meio. Jesus como mediador. Nele sim, nós temos a vida eterna porque Ele obedeceu em tudo. Mas o fato de só Jesus ser capaz de obedecer, ser capaz de cumprir integralmente a lei de Deus, a palavra de Deus, Ele continua ensinando. E Ele conta, e o mestre da lei, o escriba, tentando se justificar, ele pergunta: quem é o meu próximo? Quantas vezes nós questionamos e levantamos perguntas para justificar a nossa negligência? Ah, será que isso realmente eu tenho que fazer alguma coisa? Será que é minha responsabilidade? Será? E aí ele levanta esse questionamento e Jesus conta a história de alguém que estava saindo de Jerusalém indo para Jericó. Se ele estava em Jerusalém, há uma grande probabilidade dele ser alguém religioso, de ser um irmão na fé daquele mestre da lei. Alguém que poderia ter ido a Jerusalém sacrificar, prestar o seu culto a Deus, mas na saída de Jerusalém ele é assaltado e ele é deixado quase morto. Passa um sacerdote, passa um pastor, passa um irmão da igreja, um levita, e aí eles passam longe. Eles olham, olha o texto, todos os três viram. Problema, sabe, não é ver, porque está estampada na nossa cara o problema. A situação não é enxergar as lutas e as dificuldades e a dor do outro. Não é isso. A questão é se importar de verdade. Porque está aí, você liga a TV, está lá, você olha para o seu vizinho, está ali. Você olha para o lado, para o banco do lado, você vê alguém passando alguma dificuldade, você vê alguém caído, se não é fisicamente, é emocionalmente, se não é emocionalmente, é espiritualmente. Você vê alguém deixado de lado, você vê alguém experimentando rejeição. Todos veem isso. A questão é, alguém se importa? Então Jesus ele conta essa parábola para mostrar que amar o próximo é quando alguém está disposto a servir. Nós estamos aqui numa série de meditações nos nossos domingos à noite sobre o amor. Primeiro sobre a natureza do amor, depois sobre o amor de Deus, o amor que se entrega. E agora o amor que serve. O amor que se entrega, o amor que coloca as necessidades do outro à frente das suas. Por isso eu li, começando o culto, Filipenses 2, do verso 1 ao 11. Porque ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Porque ele diz, considere os outros superiores a si mesmo. Porque é necessário que nós tenhamos atitudes que possam expressar, que expressem verdadeiramente que nós amamos uns aos outros, que nós amamos o próximo. E o próximo não é aquela pessoa que te agrada, o próximo não é aquela pessoa que você conhece, o próximo não é aquela pessoa que fez algo por você e você fica com uma dívida de gratidão com ela. Não, o próximo é alguém que está precisando. O próximo é alguém que não tem nem forças para pedir socorro, porque ele está lá, caído, no caminho, deixado semi-morto. Esse é o próximo. Então eu creio que nos nossos dias, irmãos, a gente precisa fazer muita força para enxergar, não. Porque onde você vai, tem alguém falando de algum problema. É na família, é alguém vivendo separação, é alguém vivendo depressão, é alguém vivendo uma enfermidade. É alguém passando por alguma situação de tempestade, de luta, de angústia. E está ali. Mas a palavra nos lembra que o amor servo, como desse samaritano, ele se importou com aquele homem que estava caído. O amor servo faz isso, se importa com os outros. Esse texto nos apresenta 4 tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que são salteadores, aqueles que ferem as outras pessoas. Enquanto existimos nós, servos de Deus, que tentam fazer a vontade de Deus, abençoando outras pessoas, existem pessoas que fazem de tudo para destruir os outros. Enquanto temos nós, o mundo tem a igreja, que é discípula de Cristo, corpo de Cristo, e faz a vontade do Senhor. Existe uma igreja que é do diabo, existe um povo que serve ao inimigo das nossas almas. Ainda que eles não congreguem em lugar nenhum, mas os princípios e os valores são os mesmos. Eles querem matar, eles querem roubar, eles querem destruir, são ladrões de alegria, roubam a paz. Aqueles que ferem e oprimem os outros, querem fazer de tudo para ferir. E aí deixam ferimentos físicos, deixam ferimentos emocionais, tiram a paz, tiram o sossego, tiram o vigor, abandonam. E talvez, pode ser que em algum momento nós, infelizmente, tenhamos sido esses. Que ao invés de socorrer, passamos de largo, que ao invés de socorrer, abandonamos, que criamos mais prejuízos emocionais, que tiramos a paz ao invés de concedê-la, ou de sermos instrumentos dela. Então existem aqueles que ferem, existem aqueles que são os indiferentes, que olham, mas passam longe. E aqui é interessante que Jesus ele usa esse exemplo falando para um escriba, falando para um mestre da lei, para um judeu, para alguém que tentava e dizia que obedecia a palavra de Deus. E aí é onde muitas vezes a carapuça cai para nós, que estamos na igreja, que achamos que servir a Deus, que amar a Deus e amar o próximo é ir à igreja, é ter um culto dominical. É bom, eu já vi esse testemunho de pessoas que em algum momento deixaram de vir num culto, porque naquela hora alguém ligou precisando de ajuda e foram socorrer alguém. É claro que nem todo mundo vai fazer isso, senão domingo que vem não tem ninguém aqui, né? Mas o fato é que o nosso serviço, a demonstração de cuidado, de que nós nos importamos, não é apenas aqui dentro também acontece. Deveria ser primeiro aqui, mas precisa acontecer lá fora. Que o nosso compromisso com a igreja, que a nossa participação nas atividades da igreja, não massageie nosso ego e tape o nosso entendimento, fazendo com que a gente engane a gente mesmo, achando que vindo aqui estou garantido. E aí eu olho para as necessidades, olho para as pessoas, olho para o sofrimento, olho para a dor, e isso não me causa enjoo, náusea, isso não me causa nenhum incômodo. A gente precisa
se importarem, não serem indiferentes, mas o sacerdote e o levita, eles foram indiferentes. E aí eu penso que, talvez, em alguns casos, as feridas causadas pelos salteadores, pelos ladrões, doem menos do que aquelas causadas pela indiferença. Muitas vezes nós mesmos falamos assim, me dá um tapa na cara. Mas isso que você falou doeu mais. Não é assim? Muitas vezes a indiferença fere mais do que uma agressão, embora nenhuma nem outra devamos escolher. O que eu quero mostrar é que muitas vezes na nossa religiosidade, de acharmos que estamos agradando a Deus, indo à igreja somente, vivendo a nossa religiosidade, nós podemos ser tão egoístas, a ponto de sermos indiferentes com aqueles que estão precisando de socorro, precisando de ajuda. Que nós sejamos reconhecidos como aqueles que se importam. Que nós sejamos como a igreja de Corinto, que com tantos problemas que possuía, mas levantou ofertas para enviar para a igreja de Jerusalém, para os necessitados de Jerusalém. Que nós possamos nos empatizar, que deixamos o egoísmo de lado, as nossas necessidades. Esse grupo religioso aqui, apresentado pelo sacerdote e pelo levita, eles eram egoístas, pensavam apenas em si mesmos, nos seus compromissos, e jamais colocariam o outro como parte da sua agenda. Jamais colocariam o outro como prioridade. Então não engane você mesmo. Essa meditação é para isso, para que você não se engane, pensando que simplesmente você já está cumprindo tudo e fazendo tudo que agrada a Deus, vindo à igreja, quando na verdade Ele te salvou, Ele transformou você, fez com que você conhecesse o amor dEle. Aí o apóstolo João completa na sua primeira carta, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então é por isso que Ele transforma a nossa vida. Não é apenas para nos conceder a salvação, mas também para que nós possamos ser instrumentos de Deus na salvação do mundo. Somos sal, somos luz. Somos agentes do reino de Deus. Esse homem estava descendo, causaram ferimentos, dores, roubaram, tiraram tudo dele. Existem pessoas que não têm nada. E não é uma questão financeira. Existem pessoas que não têm alegria. E você conhece que na presença de Deus existe plenitude de alegria. Existem pessoas que estão perdidas e você conhece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Existem pessoas que estão sem esperança e você conhece que a sua esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, mas ela se estende à eternidade. Então você tem muito mais do que você imagina para servir alguém. E tudo o que você tem recebido não é para você, é para você compartilhar, como Paulo escrevendo aos Coríntios na segunda carta, capítulo 1, verso 3, ele diz que bendito seja o nosso Deus e Pai do Senhor Jesus, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aqueles que têm enfrentado as mesmas tribulações que nós passamos. Deus permite tribulação na sua vida, te consola, te dá essa experiência e faz com que você use tudo isso que Ele te deu para consolar outro, para abençoar outro. O sacerdote e o levita poderiam ter muitas coisas espirituais da palavra de Deus, mas o samaritano pregou a verdadeira mensagem. Porque ele não foi apenas com palavras, ele foi com atitude. Mostra-me a tua fé sem obras, diz Tiago, mas eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Que você demonstre verdadeiramente a sua fé em Jesus, se importando com as outras pessoas, com aqueles que estão carecendo, com aqueles que experimentam rejeição, com aqueles que estão perdidos. Que você entenda, o problema é seu. Que você veja o que você pode fazer, quem está precisando de ajuda.
quando nós nos importamos, é que nós colocamos a vida do outro como algo mais importante. E aí a gente pode olhar para a nossa cidade, para o nosso bairro. Nós, como igreja presbiteriana, temos tentado nos importar com as crianças de uma escola próxima, levando uma história, levando um princípio de Deus, um princípio de amor, um princípio de respeito. Será que nós temos nos importado com aquelas famílias que têm pedido seus filhos para o tráfico? E eu não preciso citar somente o Floresta, posso citar muitos outros lugares em Friburgo. E a gente vai continuar lendo no jornal, nos jornais, que mais um foi morto, mais um foi entregue às drogas, mais um no tráfico. E o que nós estamos fazendo como igreja? O que você tem feito para mudar a vida de alguém? Ou isso não é problema seu? O prefeito que se vire. O prefeito que faça algo, porque a culpa é dele. Esse prefeito até agora não fez nada. E você tem um dedo apontando para o prefeito, para os vereadores. Você tem 3 dedos apontados para você. E você continua apontando e transferindo responsabilidade, dizendo que é do outro a responsabilidade. Mas a responsabilidade é nossa, porque Jesus deixou a igreja dele aqui para isso. É para isso que a Igreja Presbiteriana de Conselheiro está plantada nesse lugar, para que o sofrimento dos outros seja o nosso, para que a dor dos outros seja a nossa dor, para que nós olhemos, mas mais do que enxerguemos, realmente nos compadeçamos. Temos compaixão, como diz o verso de número 33, ele compadeceu-se daquele que estava caído, ele passa perto. Interessante a ordem que esses versículos apresentam, porque diz que o sacerdote, ele viu, e então passou de largo, passou longe. O levita viu, e então passou longe. Mas o samaritano não, ele passa perto. Porque ele não se aproxima das pessoas com interesse. E aqui a ideia é que quando o sacerdote e o levita viram alguém, eles viram, o que eu posso ganhar com essa pessoa? O que ela pode me favorecer? Não tem nada para me favorecer, então eu passo longe. Mas o samaritano não tem isso no coração dele, então ele já passa sempre perto das pessoas. E porque ele passa sempre perto das pessoas, ele pode enxergar mais de perto o problema. E ele se compadece, ele se importa. Agora pense, louvado seja o Senhor, que olhou para a terra e se compadeceu de nós. Jesus, em toda a sua glória, poderia permanecer lá e não se importar com os filhos dos homens, mas ele expressa isso, o Salmo de número 8 expressa isso, que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o estimes. Quem somos nós para que Deus se importe tanto conosco? Jesus então deixa a sua glória, assume a forma humana e vem até nós, para que nós pudéssemos levantar da nossa morte espiritual, para que nós deixássemos a vida longe de Deus e buscássemos o caminho de comunhão com o Senhor, roubados da alegria que vem de Deus, feridos na nossa alma. E aí Jesus veio, se importou com cada um de nós. Aquilo que o samaritano fez é o que Jesus fez. E eu quero lembrar você isso nessa noite. Não importa a sua dor, se você está caído, se você é essa pessoa, se tem 4 tipos de pessoas, talvez você seja esse que seja caído. E Jesus é aquele que desce do céu e se compadece, e dá tudo o que tem para restaurar a sua vida. Ele deu o sangue dele, ele deu a vida dele, para restaurar a sua alma, a sua comunhão com Deus, para que fosse restaurada a nós, para que nós recebêssemos dignidade de filhos de Deus. Jesus se importou, é fato. Agora, e você? É bom quando nós ouvimos irmãos contando experiências, de que ministraram uma palavra, de que alguém estava pronto para tirar a vida, a própria vida. E aí, com uma palavra, foram instrumentos de Deus para não fazer isso, para mudar a realidade daquela pessoa, porque se importaram. Então não basta ver, tem que passar perto.
Às vezes até mesmo dentro da igreja, a gente não conhece todo mundo. Então você precisa passar a conhecer as pessoas, perguntar qual é o seu nome, quem é você, estreitar laços. Porque se a gente não passar perto um do outro, se a gente não passar perto das pessoas, se a gente não nos aproximarmos das pessoas, a gente não vai se compadecer, a gente não vai ver. E é só assim, quando a gente se aproxima, quando a gente se importa, só assim que nós nos compadecemos. É ter compaixão, é se colocar no sofrimento do outro, é se colocar na dor do outro. Como cristãos, nós não podemos nos fechar no nosso mundo religioso, achar que ser crente é vir à igreja. Ser crente é muito mais do que isso. O amor servo, ele se importa. O amor servo vai ao encontro. Às vezes queremos que as pessoas venham, vamos fazer uma atividade, uma programação e vamos convidar o máximo de pessoas. Então venha. E aí você convida um, você convida outro. Já tive a experiência de que uma pessoa, certa vez, ela aparentava que não gostava muito de mim, ou talvez não simpatizava comigo, por algum motivo ou outro. Não vou entrar aqui em detalhes, mas ela não simpatizava muito comigo. E foi num momento de dor que ela passou, num momento de sofrimento que essa pessoa enfrentou, que eu tive a oportunidade de me aproximar. E aí ela pôde me conhecer de uma outra maneira. Então, às vezes, o sofrimento e a dor é uma oportunidade que nós temos de nos aproximarmos, de irmos ao encontro. Quem está ferido, quem está magoado, quem está doente, não tem forças para vir, não tem forças para voltar. E às vezes é fácil a gente apontar o dedo, falando, tal pessoa está no mundo, está longe de Deus, mas a gente não vê essa postura no Senhor Jesus, a gente não vê essa postura nos apóstolos. Nós encontramos, do contrário, uma pessoa que se compadece, que vai ao encontro. Olha o verso de número 34, ele diz, e chegando-se, quero dedicar nesse ponto só essa palavra, chegando-se. Ele se aproximou, ele foi para mais perto, ele não deixou a distância, ele não aumentou a distância, a separação, mas ele foi ao encontro. Irmãos, o amor que serve, ele vai ao encontro do necessitado. É visitar, é fazer uma visita, é orar com a pessoa, mas é perguntar o que eu posso fazer para te socorrer, para te ajudar. E aí é quando nós somos igreja de verdade. Porque a própria palavra igreja significa aqueles que se reúnem e foram chamados para fora. A palavra igreja na língua grega significava assembleia. Era quando se marcava uma reunião de uma assembleia e as pessoas se reuniam fora da porta da cidade. Jesus escolhe esse nome e não é sem propósito. É para mostrar que a nossa missão, que nós nos reunimos para estarmos indo ao encontro daqueles que estão fora, daqueles que estão longe, daqueles que estão caídos, que não podem socorrer a si mesmos. Pergunte como vai. Está tudo bem, mas não pergunte apenas como um jargão, como virou jargão paz do Senhor, como virou jargão misericórdia. Pergunte como vai, espere a resposta sincera e se comprometa em ir ao encontro, estar atento, estar preparado para socorrer alguém, para ajudar alguém, com uma palavra, com um abraço, com uma visita, com uma ajuda, seja ela qual for. Vivemos tanto, e nós vemos isso, televisão, rede social, e a gente fica anestesiado. E a gente acaba perdendo o que a gente precisa ter, coragem para se aproximar, coragem para se importar. Sabe de uma coisa? A minha experiência como pastor tem me feito fazer uma reflexão. A igreja, de uma forma geral, não sabe agir na hora em que algumas pessoas passam determinados sofrimentos. Quando alguém perde um familiar,
Geralmente a igreja espera que o pastor vá visitar a pessoa e que o máximo os presbíteros da igreja o façam. Mas o pastor e os presbíteros vão. Mas as pessoas sentem falta da igreja, embora pastor e presbítero representem a igreja. Mas talvez as pessoas digam assim, nós como discípulos pensamos assim, o que eu vou falar quando a pessoa perdeu alguém? Eu não sei o que falar. Não fale nada. Vai e diga, olha, eu estou aqui simplesmente para te fazer companhia, para te dar um abraço. Uma outra situação em que eu vejo que as pessoas não sabem, que nós como cristãos não sabemos agir e tomar uma atitude para ir ao encontro. Não apenas quando alguém perde um familiar, mas quando alguém passa por uma separação. Alguém separou. Alguém teve o seu casamento desfeito. E aí nós somos os primeiros a procurar os culpados para ver quem o conselho vai disciplinar. Se é o homem, se é a mulher, se é a irmã, se é o irmão. E nós não pegamos o telefone, nós não visitamos e perguntamos, você está bem? O que eu posso fazer por você? Posso orar com você? Nós ficamos anestesiados porque achamos que isso tudo é normal e cada um vai cuidar da sua vida, mas cada um cuidar da sua vida não é ser igreja. Ser igreja é quando eu me intrometo, é quando eu me achego, como o samaritano fez chegando, não era da conta dele, não era problema dele, mas ele tomou o problema como sendo dele, então ele foi ao encontro. Então, situações de perda familiar, situações de separação, quando alguém vive uma crise de identidade, não sei, um jovem na faculdade, e aí ele vê a sua fé questionada, ele não se sente mais motivado a buscar o Senhor, e aí ele foi para a festa, foi para a balada, e bebeu, e usou bebida alcoólica, usou droga, e a gente aponta o pecado, mas a gente não é instrumento de restauração. Ou alguém que criado na igreja se viu numa condição de ser sobressaltado por um sentimento homossexual. E a gente não fala, a gente não vai ao encontro. Não há mudança, não há transformação. Se alguém não for ao encontro, é necessário que nós nos acheguemos. As pessoas que passam por crise, por várias situações, e nós precisamos aprender isso, a sermos intrometidos nesse aspecto. A entendermos que o problema do outro é meu problema. Não porque eu sou intrometido, quero saber da vida do outro, para que nas reuniões de oração, eu peço oração pelo outro e apresente e acaba fazendo uma fofoca, colocando o problema do outro. Não é para isso. É para que realmente eu possa ser um instrumento de bênção na vida do outro. Jesus deixa a sua glória celeste, vem ao nosso encontro, veio ao seu encontro. Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. Jesus ia ao encontro dos enfermos e endemoniados. Jesus ia ao encontro dos cobradores de impostos, das prostitutas, dos pecadores. Jesus ia ao encontro, ele não esperava ninguém vir até ele. Ele ia ao encontro. É claro que multidões o seguia, mas ele estava sempre indo, e ele dizia, é necessário que eu pregue também em outros lugares, é necessário também que eu vá a outros lugares, irmãos, é necessário que nós saiamos desse lugar, é necessário que nós estejamos indo ao encontro de outras pessoas, na fila do mercado, para pagar a conta, para fazer uma compra. Vá ao encontro de alguém, peça ao Senhor, Senhor, não me dê apenas olhos, mas me dê coragem para me importar e me achegar até aqueles que estão passando por aperto, por lutas. Se Jesus veio sempre ao encontro, sempre fez isso, por que então nós esperamos que as pessoas venham até nós? Tem algo errado. Não é vir até nós, é ir ao encontro. O amor que serve está sempre pensando em como minimizar o sofrimento de alguém. Vá ao encontro desse alguém. Você nunca irá ao encontro de alguém se você não colocar a sua vontade de lado. Você nunca irá ao encontro de alguém se você não colocar as necessidades do outro à frente das suas. Porque sempre vai haver um compromisso, sempre vai haver algo importante, algo urgente para você fazer. Mas uma vida que precisa ser alcançada é extremamente importante.
Como podemos ir ao encontro daqueles que precisam de socorro? Você pode visitar enfermos nos hospitais, você pode visitar os que estão desanimados. Ao invés de falar assim, existe tal pessoa que não está vindo à igreja, tal pessoa que está desanimada, está afastada, vai visitá-la. Tenha coragem para fazer isso. O que eu tenho com a vida dela? Mal conheço, mas você é um discípulo de Jesus. Essa é a sua missão. Não é só minha, não. Eu vou ter que dar conta da minha missão para Deus, mas você vai ter que dar conta da sua missão para Deus também. Você pode ser voluntário comigo e com a Lucilene, contando história para as crianças. Ajudar. Precisamos de pessoas que vão ao encontro. E a gente passa na rua. A Lucilene é a irmã do Grande Largo. E eu passo lá, pastor? A gente não sabe o que Deus está fazendo dentro do coração dessas crianças ali. Mas a gente crê que Deus faz. Elas não estão vindo aqui, mas a gente está indo lá. Você está indo aonde? Estou lembrando aqui, me permita citar isso, o Manel e a Célia, né? A gente recebeu o Gerry e a Shirley. Manel e Célia foram ao encontro do Gerry e da Shirley. Alguém foi ao meu encontro. Um dia. Já contei esse testemunho aqui, alguém foi a mim. Que nós, como igreja, estejamos indo ao encontro daqueles que precisam, daqueles que estão depressivos, e sejamos voluntários, que criemos parcerias para apoiar tantas situações e pessoas em situações difíceis. Pense nisso. O que você pode fazer para o encontro de alguém? Terceiro, o amor servo, ele faz algo efetivo para transformar a vida de alguém. A gente não fica apenas no campo das ideias, não, irmãos. A gente não pode ficar só pensando o que a gente poderia fazer. A gente tem que colocar a mão no arado e olhar para frente. Precisamos efetivamente fazer algo. A gente pode até errar em alguns momentos tentando fazer algo certo, mas a gente volta atrás e diz, erramos e vou tentar fazer algo de novo. Vou continuar. Então o verso de número 34, depois que o samaritano se achega, pensou-lhe os ferimentos. Pensar os ferimentos é entender assim, como essa pessoa está sofrendo. Isso se chama empatia, é sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Você não vai se importar com ninguém, você não vai ajudar ninguém, se chegar a ninguém, se você não sentiu que não se colocar no lugar do outro. A regra áurea da humanidade é, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Então é nessa hora onde o samaritano, que de acordo com os judeus, ele não merecia salvação, era um crédulo, era alguém que não perseverou em obedecer a Deus, mas ele demonstrou que a palavra de Deus estava no coração dele. Ele demonstrou que ele não vivia pela religiosidade, mas ele vivia uma verdadeira religião, que segundo Tiago, é socorrer as viúvas e os órfãos em suas necessidades. É socorrer aquele que está carecendo. O próximo é quem tem necessidade. O samaritano teve empatia, pensou os sofrimentos, colocou-se no lugar daquele que estava caído. E aí diz o texto também que ele aplica óleo e vinho. Não tem como aplicar óleo e vinho se não colocar a mão no machucado. Então um aperto de mão, um abraço, a mão no ombro firme. É necessário que nos aproximemos. E aqui, óleo e o vinho eram elementos de refrigério, de alento e de cicatrização. Você deve ser essa voz para a vida daquele que sofre. Você que tem um evangelho, que é o poder para transformar a vida de alguém. Você que tem a palavra de Deus, que refrigera a alma, segundo o Salmo de número 19. Você pode compartilhar e ser um óleo, ser um vinho na vida de alguém. Alguém que está sofrendo e você vai levar refrigério. Existem pessoas que precisam aprender, né? Porque de repente alguns vão visitar determinada pessoa e falam assim, tal fulano passou por esse problema e morreu assim. Ao invés de consolar, criam mais peso, mais preocupação. Você precisa pedir a Deus sabedoria no falar, para ser alívio, para cicatrizar.
para curar. E agora eu vi que o meu tempo já foi. Que nós anunciemos o Evangelho. Jesus veio ao mundo, deu a vida dele para que nós fôssemos sarados. O samaritano deu tudo o que possuía e disse: olha, se alguma coisa ele ficar devendo, coloca na minha conta, eu vou pagar quando voltar. Porque aquele que quer ser usado para transformar a vida de alguém, ele se compromete. É um compromisso diário. Olha o verso de número 35. No dia seguinte tirou 2 denários. E quando ele voltasse, ele iria continuar ajudando. O que nós precisamos não é irmãos que levantam as mãos e dizem eu vou. O que nós precisamos é irmãos que saem e façam. Porque nós conhecemos muitas pessoas que falam, que têm ideias, que querem fazer, mas não têm execução. E esse homem aqui tinha comprometimento. Jesus tinha comprometimento. Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz, como nós lemos em Filipenses 2 hoje. Então, comprometa-se em abençoar alguém. E eu quero encerrar dizendo que o amor servo é um chamado, é uma ordem. Diz o verso de número 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vai e faça você assim. É assim que eu quero encerrar essa mensagem nessa noite. O amor que serve é um chamado, é uma ordem. Vai e faça assim. Faça assim. É assim que a gente vai mostrar o que é essa igreja. É assim que nós seremos elementos transformadores em Friburgo, em Conselheiro, e onde quer que Deus esteja nos colocando.